do capítulo 26. Atos 26, do versículo 15 em diante. Perdão, versículo 14 em diante. Diz assim, palavras do apóstolo Paulo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus que me persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrires os olhos e das trevas o converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que percebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Graças a Deus. Aqui, meus amados irmãos, são palavras do apóstolo Paulo, no momento em que ele estava aprisionado por causa do testemunho do evangelho. Aqui, Deus preparou para ele que nada mais, nada menos o rei, um governador, a família do rei, a família do governador, e mais toda a comitiva do rei, ficasse diante de Paulo, para Paulo ministrar esta palavra. Vou frisar, Paulo estava aprisionado, seus pés não pisavam nas ruas. Aqui no capítulo 26, Paulo estava trancafiado numa prisão e preso. Deus preparou governador, rei, procônsul, uma comitiva da corte, familiares, para ouvir o testemunho de Paulo. E eu estava meditando sobre isso. Vários momentos Paulo esteve encarcerado. Vários momentos o apóstolo Paulo e os discípulos do nosso Senhor também estiveram presos. Mas em cada momento de prisão, Deus preparou algo surpreendente. No capítulo 16 aqui do mesmo livro de Atos, você já ouviu a história. Esse mesmo Paulo aqui estava preso juntamente com Silas. E durante a noite inteira eles adoravam a Deus quando a cadeia se rompeu. Mais adiante também Paulo vai estar preso. E mesmo preso ele vai escrever várias cartas. Uma delas inclusive ao seu humilde amigo, seu filho na fé, Timóteo. Então eu quero te chamar a atenção para isso. Preso, mas produzindo obras do reino. Presos, mas a palavra não presa. Paulo trancafiado em prisões, mas ainda assim Deus preparando ouvintes para ouvir a sua mensagem. Preso, mas Deus preparando pessoas pequenas e grandes, para ouvir o seu testemunho e para ouvir o seu evangelho. Preso, mas a palavra do seu Cristo não estava presa. Eu sei que você está de quarentena por recomendação governamental. E eu sei que é um desafio, eu sei que é angustiante, eu sei que é preocupante, mas eu quero te lembrar uma coisa. De alguma forma estamos presos em casa, né? Não, claro, não da mesma forma que Paulo, de uma forma menos intensa que Paulo. Paulo estava preso obrigatoriamente numa prisão. Nós estamos no conforto da nossa casa, presos de alguma forma, mas a palavra não, o evangelho não.
Ainda que estejamos por recomendações governamentais em casa, em quarentena, mas eu te chamo a meditar sobre essas passagens em que os discípulos do nosso Senhor também estiveram presos, trancafiados. Eu te chamo a produzir o evangelho, a promover a palavra. Eu te convido a fazer igual Paulo e Silas em Atos 16, a adorar o Senhor. Eu te convido, o levita que está me ouvindo agora, grava um vídeo hoje, cantando e salmodiando ao Senhor, libera na internet, deixa esse vídeo alcançar quantas vidas Deus quer soprar uma palavra de ânimo e de força. Paulo estava adorando a Deus em Atos 16, juntamente com Silas, e o evangelho levou ali, através daquela adoração, o coração do carcereiro foi tocado. O evangelho entrou no coração do carcereiro, ainda na prisão. Ainda na prisão, uma alma foi alcançada. E não somente o carcereiro, mas a família do carcereiro também. Momentos de prisões são propícios, são apropriados para o evangelho entrar em corações, para o evangelho entrar em famílias, em pessoas que precisam. Libera, deixa Deus te usar. Levitas da casa do Senhor, adore ao Senhor nesse tempo. Eu escutei um testemunho que eu achei interessante. Um determinado jovem estava para fazer uma coisa, mas ele ouviu uma live. Ele ouviu uma live que estava sendo gravada do lado da casa dele, e ele não conseguiu fazer aquilo que ele estava querendo fazer. A live que ele nem estava acompanhando pela internet, ele estava ouvindo de sua casa, aquilo mudou a ação que ele ia fazer naquele momento. Vamos, ainda que de quarentena, vamos encher a internet da palavra do Senhor, vamos encher a internet de mensagens bíblicas, de não propagar fake news, de não dar crédito e fazer momentos de desespero, de não se... Vamos encher as redes sociais da palavra de Deus. Eu fiquei feliz ontem. A filha da irmã Selma, que sempre acompanha a gente, eu quero deixar um abraço para a irmã Selma. A filha dela ontem gravou um louvor tão lindo no violão de sua casa ali, com um violão na sua casa. Simples e lindo. Simples e cheio de unção. Faça isso hoje. Coloca um fundo musical. Eu sei que você é obreiro, você é obreira. Coloca um playback na sua casa, louve ao Senhor um hino e coloca isso para Deus alcançar quantas vidas forem necessárias. Às vezes tem alguém que está desesperado, às vezes tem alguém que está necessitado de ouvir aquilo que Deus está colocando no seu coração. Deixa Deus te usar. Deus ainda prepara grandes e pequenos para ouvir o evangelho. Nesses momentos de crises, nesses momentos de encarceramento, de prisões, nesses momentos em que as pessoas estão encarceradas. Aleluia. Paulo aqui conta o seu testemunho. Paulo aqui diante dos grandes e pequenos, ele conta o seu testemunho. E ele faz lembrar através desse testemunho que Cristo que chamou ele, Cristo que vocacionou esse Saulo e o colocou por Paulo, foi Cristo que o escolheu e por isso ele proclamava a verdade. Eu te chamo a atenção quando Cristo falou para Paulo no versículo 16 assim: mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha. Como essa palavra entrou no meu coração hoje quando eu lia, quando Cristo disse para o seu discípulo Paulo: levanta-te, põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha. Foi Cristo que te chamou, meu amado irmão, minha amada irmã. Levanta-te, pois, e coloque-te sobre teus pés. Se levanta, porque o Senhor te levantou por ministro. O Senhor te levantou por testemunha. O Senhor te levantou como obreiro. O Senhor
te apareceu para isto, te vocacionou, te chamou, te lavou, te remiu para isto, para você ser testemunha do agir de Deus. Deus está no controle de tudo, testemunha isso. Deus chama o seu povo ao arrependimento, testemunha isso. Deus continua operando em famílias, testemunha isso. Deus continua operando salvação, testemunha isso. Deus continua trabalhando, unindo famílias, mudando o dia a dia da nação brasileira. Deus continua trabalhando no coração dessa gente. Testemunha isso para as nações. Quem vai levar essa palavra, quem vai ouvir essa palavra, eu não sei. Em Atos 16, quem ouviu a palavra de Paulo foi um carcereiro. Mas em Atos 26, quem ouviu a palavra de Paulo foi o governador e foi o rei. Quem vai ouvir essa palavra, eu não sei. Grandes e pequenos vão ouvir a palavra de Deus nesse tempo. Grandes e pequenos vão ouvir o evangelho do Senhor nesse tempo. Que seja levantadas as vozes proféticas desta nação. Que seja levantados os pequeninos desta nação. Aqueles que se acham tão pequenos, tão humildes, Deus quer te levantar como testemunha, como ministro. Os grandes estão brigando entre si e Deus procura os seus pequeninos para confundir os grandes, as coisas loucas para confundir as sábias, os doentes para confundir os sãos. Deixa Deus te usar, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu te desafio a gravar um vídeo hoje, postar com a palavra de ânimo, com a palavra do evangelho, um louvor. Eu queria ouvir mais louvores na internet. Estou com saudade de ouvir louvores das minhas ovelhas. Louvores tão ungidos, as vozes ungidas das minhas amadas ovelhas. Eu queria muito ouvir isso hoje, em nome de Jesus. É Deus que inspira essa palavra. É Deus que inspira essa palavra. Pastor, não tem um playback, o hino da harpa é tão lindo, toca tanto, mexe tanto com a gente. Paulo e Silas foi na adoração que o carcereiro ouviu. Agora, estava o governador, estava o rei ouvindo Paulo. No início foi um carcereiro, agora era um governador. O que eu quero dizer com isso? Às vezes tu libera uma palavra, alcança uma pessoa e depois vai alcançar quem Deus quer que alcance. Eu sei que a palavra de Deus diz assim: seja fiel no pouco e eu te colocarei no muito. Levanta-te e põe sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha. Nós que fazemos parte do grupo Casados para Sempre, ouvimos um apelo da liderança do Ministério do Casados para Sempre, para acompanharmos os casais mais de perto nesse tempo de crise. Segundo o relato dele, ele dizia que recebeu algumas mensagens de casais em crises, relacionamentos em crises, diante desse momento de crise. Eu faço um apelo a você, em nome de Jesus, que o seu casamento seja um diferencial nesse tempo. Como eu te falei no início da nossa rotina de quarentena, a gente ficava a manhã inteira assistindo os noticiários. Parece que aquilo impregnava em nossos sentidos. A gente abriu mão, a gente acompanha, porque eu gosto de acompanhar os números. Eu acompanho, mas não tanto quanto antes. Eu divido o meu tempo. Eu estou brincando com minhas filhas, eu estou passando muito tempo mais com a família em programações e estou ainda mais unido com a minha esposa. Ela sempre está ali nos bastidores, mas está ali trabalhando junto comigo. Está junto comigo nessa. A gente está mais junto. Graças a Deus. Eu faço um apelo. Muda a rotina. Não deixa o medo, a notícia tomar conta. Muda a rotina. Chama a tua família à oração. Chama a tua família à palavra. Põe-te sobre teus pés, porque Deus te levantou por ministro primeiro aí na tua casa. Põe-te sobre teus pés, porque Cristo te chamou para isto, para você ser ministro e testemunha primeiro na sua família.
Eu repreendo em nome de Jesus toda briga, contenda, espírito aproveitador sobre a tua casa, em nome de Jesus. E que teu lar seja farol, tua família seja luz nesse mundo de trevas. Que de tua casa se escute louvores e adorações. Que de tua casa sejam ouvidas mensagens do Evangelho. Que de tua casa possa irradiar luz vinda da parte de Deus, em nome de Jesus. Põe-te sobre teus pés, porque Deus está chamando os seus ministros a abrir a sua boca, colocar sobre teus pés e ser testemunha do agir de Deus, e ser ministro de Deus, aí aonde você está. Deus quer te usar. Amém, meus amados? É de Deus que eu ministro essa palavra. É de Deus que eu libero essa mensagem. E minha oração é que essa mensagem encontre algum coração aberto. Amém? Eu posso ouvir um amém? Não posso. Eu posso ler um amém? Glória a Deus.